Em uma manhã abafada de verão, em agosto de 1972, uma jovem de 22 anos partiu sozinha para uma caminhada entre as montanhas silenciosas da província de Gunma, envolta por florestas densas e caminhos esquecidos pelo tempo. Keiko Inoue jamais voltaria daquela viagem. 3 dias depois, seu corpo foi encontrado em uma antiga casa de barragem, brutalmente esfaqueado 24 vezes. O local, um ponto remoto onde quase ninguém passava. A cena do crime? Sem testemunhas, sem digitais, sem sinais claros de fuga. Mais de 5 décadas se passaram. A polícia vasculhou trilhas, interrogou pescadores e até perseguiu uma testemunha que sumiu sob identidade falsa, mas ninguém jamais foi preso. O assassino de Keiko continua livre. Esse é o tipo de caso que o tempo deveria apagar, mas que, ao contrário, só se torna mais perturbador conforme mergulhamos nos detalhes. O que aconteceu com Keiko Inoue? Quem tirou sua vida em um lugar onde ninguém deveria estar? Hoje, você vai conhecer a história real de um dos crimes não resolvidos mais misteriosos do Japão moderno. Um caso sem respostas, mas repleto de perguntas inquietantes. Em 1972, o Japão vivia um período de grande transformação. A década marcava a consolidação do país como potência econômica, mas em meio ao avanço urbano e tecnológico, ainda existiam lugares praticamente intocados pela modernidade. Um desses lugares era Kirizumi Onsen, uma pequena vila termal escondida nas montanhas da cidade de Anaka, na província de Gunma, cercada por uma natureza densa, com acesso difícil e trilhas que serpenteavam entre penhascos e rios. Kirizumi sempre atraiu os mais introspectivos, escritores, andarilhos, artistas. E foi justamente esse ambiente tranquilo e solitário que chamou a atenção de uma jovem chamada Keiko Inoue. Keiko morava em Isezaki, também na província de Gunma. Era uma universitária de 22 anos, descrita como inteligente, sensível e curiosa. Vivia uma vida simples, estudava, trabalhava e gostava de momentos de introspecção. No verão de 1972, ela decidiu se aventurar sozinha até Kirizumi Onsen, um destino calmo, afastado, perfeito para descansar. O que era para ser uma viagem tranquila, se tornaria um dos casos mais brutais e misteriosos da história criminal japonesa. Naquele verão, ela tinha planejado uma viagem com sua mãe e seu irmão mais velho, mas os planos foram mudando. Primeiro, o irmão, que trabalhava em um banco, precisou cancelar por causa do trabalho. A mãe, então, convidou uma amiga para ir no lugar, mas pouco depois, ela mesma desistiu da viagem, deixando Keiko com uma desconhecida. E, por fim, até essa amiga desistiu. No fim das contas, Keiko decidiu seguir viagem sozinha. Durante aquele dia, turistas relataram ter visto Keiko nas redondezas de uma cachoeira famosa na região, caminhando com calma, aparentemente em paz. Algumas dessas pessoas chegaram a tirar fotos dela, e uma delas ficou bem famosa. A foto era Keiko parada em uma trilha de bambus, com expressão séria e um nevoeiro estranho ao fundo. Essa imagem ficou conhecida no Japão como a última fotografia de Keiko. Ela nunca voltou. Keiko passou a maior parte do tempo no hotel, isolada em seu quarto, segundo relatos de outros hóspedes. Foi vista poucas vezes. Uma delas, quando desceu para mudar a reserva de 3 pessoas para apenas uma. Um funcionário também chegou a tirar 2 fotos dela. Quando os dias de descanso acabaram, Keiko decidiu partir. A recepcionista chegou a oferecer que ela esperasse o transporte que a levaria com segurança até a cidade, mas Keiko preferiu descer a montanha a pé. Ela foi vista pela última vez por uma família que passava de carro na rodovia. O pai da família ficou preocupado. Uma jovem sozinha naquela região isolada não era algo comum.
Ele ofereceu carona, mas Keiko recusou na hora e seguiu seu caminho sozinha. Aquela foi a última vez que alguém viu Keiko com vida. Pelo menos, alguém inocente. No dia seguinte, 14 de agosto, a família começou a ficar preocupada. Keiko deveria ter voltado no dia anterior, mas não deu notícias. A irmã mais velha viajou até Kirizumi para procurá-la, enquanto o pai avisou a polícia e montou um grupo de busca com amigos e parentes. Por 2 dias, eles vasculharam trilhas, estradas, conversaram com os funcionários do hotel e seguiram os passos de Keiko. No dia 16 de agosto de 1972, 3 dias após o desaparecimento de Keiko, seu pai, liderando as buscas, avistou uma trilha pouco visível de marcas de pneus que levava a uma antiga construção de madeira, usada para a manutenção de uma barragem, uma espécie de cabana abandonada, sem portas, escondida em uma parte isolada da floresta. Movido por um pressentimento, ele decidiu investigar o local. Ao olhar pela janela, deparou-se com uma cena devastadora. O corpo de Keiko jazia de costas sobre tatames manchados de sangue, em um estado de extrema violência. A autópsia revelou que Keiko foi esfaqueada 24 vezes, com ferimentos profundos no peito e abdômen. 3 costelas estavam quebradas, indicando uma luta intensa. Os golpes atingiram órgãos vitais, incluindo o coração, um corte profundo no braço esquerdo e um corte no pescoço resultando em hemorragia interna e perda massiva de sangue. Curiosamente, seus pertences, mochila, documentos e um livro que ela lia, estavam intactos, cuidadosamente colocados sob uma chapa de metal fina. Não havia sinais de roubo, pegadas ou digitais úteis no local, sugerindo que o agressor usava luvas de tecido. A maior concentração de sangue ficava na entrada da cabana, indicando que o ataque começou ali. O corpo foi arrastado para outro cômodo, possivelmente para escondê-lo da vista de quem passasse, já que a construção não possuía portas. Essa descoberta chocante marcou o início de uma investigação complexa e sem respostas definitivas até hoje. Nos dias seguintes à descoberta do corpo de Keiko Inoue, a polícia de Anaka intensificou as buscas pelo responsável. A comoção local foi imensa. Não era apenas mais um crime. Era uma jovem assassinada brutalmente em um lugar que sempre foi visto como pacífico e isolado. Mais de 300 pessoas foram interrogadas. Helicópteros sobrevoaram a região montanhosa em busca de qualquer vestígio. Trabalhadores da barragem, guias turísticos, pescadores, funcionários do hotel e até mesmo turistas que estavam de passagem, todos foram ouvidos. Foi nessa investigação massiva que surgiu o que parecia ser a primeira pista concreta. Um homem, cujo nome não foi divulgado oficialmente, teria sido visto por volta do dia 15 de agosto, circulando próximo à antiga construção de madeira, exatamente o local onde o corpo de Keiko seria encontrado horas depois. O comportamento desse homem chamou atenção. Quando abordado, ele deu um nome falso à polícia. Não havia motivo claro para mentir, mas ele simplesmente desapareceu logo depois. Dias mais tarde, os investigadores descobriram sua verdadeira identidade, mas era tarde demais. Ele já havia deixado a cidade e nunca mais foi localizado. A polícia acreditava que ele poderia ter sido uma testemunha, ou o próprio autor do crime, mas sem provas, sem pegadas, sem testemunhas, e agora sem suspeito, a investigação bateu de frente com um muro invisível. Essa pista, que parecia tão promissora, acabou não levando a lugar algum. Durante 15 anos, o caso de Keiko Inoue permaneceu aberto, mas estagnado, sem novas pistas, sem confissões e sem qualquer evidência que ligasse alguém diretamente ao assassinato. Em 1987, o prazo legal para a investigação criminal no Japão expirou, e o caso foi oficialmente arquivado como crime não resolvido. A partir daí, o nome de Keiko entrou para a lista de vítimas de homicídios não solucionados no país.
Mas mesmo arquivado, o caso continuou a fascinar e perturbar. O assassinato brutal em uma região tão remota gerou comoção e também abriu espaço para todo tipo de especulação. Alguns acreditam que Keiko pode ter sido vítima de um psicopata local, alguém que conhecia bem as trilhas e sabia onde atacar sem ser visto. Outros sugerem a possibilidade de um crime passional, envolvendo alguém que a conhecia, mas nada foi provado. Também houve teorias conspiratórias, levantadas por fóruns japoneses anos depois, sugerindo desde caçadores ilegais até um suposto ritual, mas nenhuma dessas ideias possui qualquer fundamento factual. O que mais intriga até hoje é a aparente aleatoriedade do crime. Uma jovem sozinha, em uma trilha esquecida, brutalmente assassinada sem motivo aparente. Com a notícia do assassinato de Keiko se espalhando pelo país inteiro, fotos da investigação da polícia naquela construção de madeira foram publicadas em jornais, juntamente com a famosa foto que fora encontrada na câmera de Keiko. No total eram 5 fotos, mas apenas essa é conhecida. 2 foram tiradas pelo funcionário de Kirizumi Onsen, perto de uma roda d'água. Essa que está na tela também é da investigação forense na construção, e dá para ver claramente uma mancha de sangue no chão. O assassinato de Keiko Inoue permanece sem solução. Não há provas, não há confissões, não há justiça, só o silêncio das montanhas e a memória de uma jovem que sonhava com um dia de paz em meio à natureza e encontrou a morte. Kirizumi Onsen ainda existe, ainda é isolado, tranquilo, quase esquecido. Mas para quem conhece essa história, aquele cenário de serenidade eterna agora carrega um eco sombrio de algo que nunca deveria ter acontecido.